Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Confenar. O programa de hoje está repleto de informações fundamentais para o nosso negócio. Vamos falar sobre a nova Lei 12.619, que trata da regulamentação da função de motorista. Essa nova lei entrou em vigor essa semana, no dia 19 de junho. Você vai entender em detalhes como a nova lei funciona. Vamos responder perguntas enviadas pela rede e dar diversos exemplos de situações que acontecem no seu dia a dia, mostrando como a lei se aplica em cada caso. Para isso, contamos com a presença do advogado da NTC, Dr. Marco Aurélio Ribeiro, do vice-presidente da Confenar, Victor Simas, e também do Nadim Noman, do Comitê de Gente da Confenar. Além disso, temos novidades da área de negócios. Vamos apresentar os pacotes de 2012. No segmento de caminhões, contamos com pacotes de diversas marcas e para todas as necessidades. Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Scania e Iveco. Já para quem necessita de carrocerias ou semi-reboques, temos o pacote da Rodoforte. E finalmente, no setor de empilhadeiras, um pacote com a Clark. Fique por dentro de tudo, a TV Confenar de junho está só começando. Eu já disse a vocês que o programa de hoje é fundamental para os nossos negócios. Você com certeza já ouviu falar da nova Lei 12.619, que diz respeito à regulamentação da função de motorista e entrou em vigor no último dia 19. Também deve saber que ela impacta fortemente os nossos negócios. Diante de um acontecimento tão importante como esse, a TV Confenar trouxe aqui para o estúdio um grande especialista no tema, o doutor Marco Aurélio, da NTC. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer os esclarecimentos sobre a Lei 12.619 a toda a rede Ambev. E para nos ajudar nessa tarefa de esclarecer a nova lei, contamos também com a presença do vice-presidente da Confenar, Victor Simas, e do Nadim Noman, do Comitê de Gente da Confenar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Então vamos começar com uma apresentação do Dr. Marco Aurélio, que vai nos explicar tudo sobre a Lei 12.619. Bom, a apresentação que eu quero fazer aos senhores sobre a lei vai, na medida do possível, esclarecer os pontos mais importantes e mais impactantes da nova legislação. Ela trata da jornada de trabalho do motorista e do tempo de direção do motorista. A jornada de trabalho ela trata com a modificação na CLT e o tempo de direção é tratado através de uma modificação no Código de Trânsito. Eu queria passar alguns slides para explicar melhor a lei e os senhores também poderem visualizar as modificações que estão sendo apresentadas. Primeiramente, eu queria destacar onde é que está colocado essa modificação. Ela está colocada na CLT porque há uma previsão genérica na CLT que está no artigo 57 e diz que elas não se aplicam, as regras genéricas não se aplicam àquelas regras que estão no capítulo especial, exatamente onde está colocado, então, a nova modificação. Há uma grande mudança, como eu disse, na CLT, porque ela vai trazer uma jornada de trabalho totalmente diferente para o motorista. Nós temos uma regra até hoje em vigor, e que sempre foi utilizada pelas empresas de transporte, que permite que o transportador, ao contratar o motorista, atualmente não tenha nenhum controle. O que se usa é o artigo 62 da CLT, que trata de trabalho externo. Em se tratando de trabalho externo, a prática até hoje é do motorista viajar sem nenhum controle, então não há controle de jornada, não se paga a hora extra. Essa convivência com o artigo 62, há mais de 50 anos, né, serviu até agora para a empresa e também para o motorista, que tem total liberdade de cumprir a jornada como lhe convier, e a empresa a vantagem de não ter pagamento de hora extraordinária.
e a pretexto de que não haveria controle dessa jornada. De algum tempo para cá, a jurisprudência dos nossos tribunais começaram a entender que, havendo a possibilidade de controle da jornada de trabalho do motorista através de tacógrafo, outros meios eletrônicos embarcados, como rastreador, e mesmo papeleta, diário de bordo ou outro documento qualquer, relatórios que são exigidos do motorista, horário de entrada, tempo de viagem cronometrado, controlado. Então, haveria o controle da jornada. E as empresas começaram a perder na justiça e serem condenadas ao pagamento de horas extras em valores vultosos. A partir daí, se passou a discutir a questão da necessidade desse controle de jornada. Houve, inclusive, o ingresso de uma ação em Rondonópolis, onde o Ministério Público moveu uma ação civil pública contra o sindicato dos transportadores de lá, contra a própria CNT, exigindo o controle de jornada. E essa ação provocou uma discussão ampla em todo o Brasil e nós passamos a discutir essa questão do controle da jornada. E a grande mudança é que antes não havia controle nenhum. A partir de agora, nós vamos ter o controle total. Porque o artigo 2º da lei diz que altera a CLT, diz que a jornada de trabalho passa a ser um direito do motorista, o controle fidedigno da jornada de trabalho. O controle do tempo de direção e o controle da jornada de trabalho são agora um direito do motorista. Sendo um direito do motorista, ele passa a ser uma obrigação do empregador. Então, o empregador tem a obrigação de fazer esse controle de jornada. A lei fala que a forma de controle dessa jornada, como é que se vai fazer o controle da jornada de trabalho do motorista? Ela estabelece que pode ser através de papeleta, que hoje já existe na CLT, prevista no artigo 74, prevê também o uso de diário de bordo, que é um equipamento usado, é um documento usado na legislação americana, na Austrália, em vários outros países, na Europa, e prevê também o uso de equipamento eletrônico embarcado. Né? Esse equipamento eletrônico embarcado, obviamente, vai depender da condição que ele tenha para fazer esse controle. E é importante ressaltar que a lei estabelece que quem define o meio de controle da jornada do trabalho do motorista é o empregador. Então, é um direito dele de ter o controle fidedigno, é uma obrigação do empregador fazer o controle e o empregador define qual o meio que ele vai utilizar para fazer esse controle. A lei estabelece, como ela estabelece uma jornada específica para o motorista, é importante ressaltar que ela estabelece a jornada normal de 8 horas, mais 2 horas extraordinárias e 44 horas semanais. Até porque essas regras estão na Constituição, né, e a própria lei faz remissão à Constituição. Estabelece também que a hora noturna aplica-se o artigo 73 da CLT, então tem adicional de 20% e redução de 6 minutos a cada hora. A lei trata muito o tempo de jornada de trabalho, mas trata também dos tempos de repouso e de descanso que passam a ser obrigatórios a ser observados pelo motorista. No parágrafo 3º do 235C, estabelece que o motorista é assegurado um intervalo mínimo de 1 hora para refeição e intervalo de repouso diário de 11 horas, além de descanso semanal de 35 horas. Esta regra se aplica ao motorista profissional contratado de uma forma geral. Então, nós estamos aqui com uma regra que muda o que havia na CLT anteriormente, que é a questão do descanso semanal de 35 horas, quando hoje se fala, a CLT fala em 24 horas. Né? Então, essa é uma primeira modificação a respeito do descanso semanal. O horário de intervalo mínimo de almoço, a CLT diz que pode ser 1 hora ou 2, isso continua prevalecendo, e o intervalo de repouso diário de 11 horas também é uma previsão que já existe atualmente na CLT. Ele descansa semanal, como eu disse, aplica-se de uma forma geral às 35 horas. A lei trata diferente quando se cuida de viagem de longa duração ou de longa distância, ou viagens de longa duração, no caso aqui de 1 semana.
No caso de viajar, o motorista viajar mais de uma semana, o descanso semanal, ao invés de 35 horas, será de 36 horas por semana trabalhado ou fração. Só que o gozo desse descanso semanal se dará no retorno do motorista, exceto se a empresa dispuser de local onde ele possa gozar esse descanso depois de uma semana, né, no destino ou no meio da viagem. Ou seja, a empresa tem que ter lá alojamento próprio, ou então alojá-lo em hotel, de alguma forma estabelecer a possibilidade de gozar o descanso semanal dessa forma. Havia uma previsão de limite nesse descanso no retorno, acumular até 3 semanas, 108 horas. Isso foi vetado. Como isso foi vetado, na minha opinião, ficou estabelecido que no retorno ele poderá gozar todos os descansos acumulados sem nenhum limite. É lógico que há que prevalecer o bom senso, né? Não se pode pensar em viagem de longa distância e que ele fique 6 meses viajando e 6 meses sem ter descanso semanal. Acredito que isso possa ser regulado, então, e a lei abre várias oportunidades de regular uma porção de minúcias, de questões mais peculiares, através de negociação coletiva. Nesse caso, né, é possível, então, estabelecer um limite. É lógico que para o segmento de transporte de bebidas eu não vejo aí muito transporte de várias semanas, mas como a lei se aplica de uma forma geral, e nós temos transporte no Brasil de norte a sul, do Rio Grande do Sul até Belém, com viagens longas, ou então viagens internacionais, daí a regra de descanso semanal que possa ser acumulado. Ou então mesmo de transportes especiais, que tem transportes de pesados e de grande dificuldade, que demoram 2, 3 meses para serem feitos, né? Como nós temos uma jornada de trabalho especial, nós temos uma definição também do que é tempo efetivo de trabalho, diferenciada da CLT. O artigo 235C, no parágrafo 2º, diz que é o tempo que o motorista estiver à disposição, efetivamente à disposição do empregador, excluídos os intervalos para repouso, espera, descanso. No caso aqui de repouso e descanso, já era previsto na CLT, que dizia que, o artigo 71, que os intervalos de descanso não seriam computados na duração do trabalho. E o artigo 4º da CLT, dizendo que, como considera de serviço efetivo, todo o tempo que o empregado estiver à disposição. Não é? A novidade, então, aqui é o tempo de espera, que não se inclui como tempo efetivo de direção, e ao dizer que ele não se inclui como tempo efetivo de direção, vem logo a pergunta, mas a CLT, não há um conflito com o artigo 4º da CLT, que diz que todo o tempo que ele estiver à disposição é considerado tempo efetivo? Não há o conflito, porque no artigo 4º, no final dele, ele diz, salvo disposição especial, expressamente consignado. Então, há uma disposição especial. Este capítulo novo, incluído na CLT, é uma disposição especial, eu destaquei logo no início isso, e sendo uma disposição especial, está em conformidade com o próprio artigo 4º da CLT. A disposição especial, então, excepciona uma situação em que ele não está no efetivo, como serviço efetivo. Não é? Qual é essa situação? É o tempo de espera. O tempo de espera é uma grande novidade que a lei traz. Não é? O tempo de espera nós não inventamos o tempo de espera, não saiu da minha cabeça, nem da cabeça de ninguém que estivesse discutindo essa questão e que foi amplamente discutida. Foi discutido entre as empresas de transporte, foi discutido com os empregados, foi discutido com os autônomos e foi discutido com o Ministério Público naquela ação que eu falei lá de Rondonópolis, que ele queria que fosse feito um acordo na ação, e a discussão acabou sendo que na ação não dava para fazer um acordo, porque o acordo tinha que ser no legislativo. E o tempo de espera existe na Europa e existe aqui no Chile, no Mercosul, existe uma regulamentação do tempo de espera. Então, buscou-se esse instituto novo e, trazendo para a legislação trabalhista brasileira, resolver uma série de problemas das empresas de transporte. Aí é importante ver qual é a definição do tempo de espera. O tempo de espera, né, então, a definição que está na lei,
é que são as horas que excederem a jornada normal de 8 horas e que o motorista ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário, para a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como hora extraordinária. Nós já vimos, então, que não é tempo efetivo de trabalho, que está no artigo anterior que eu comentei, e depois o artigo que define o que é hora de espera diz também que não se computa como hora extraordinária. Por que de enfatizar que não é hora extraordinária? Todo mundo sabe que há um limite de 2 horas extras estabelecido na Constituição e estabelecido na própria CLT. Não é? No regime do artigo 62, as empresas não pagavam hora extra, então não tinha problema com a hora extraordinária. Mas havendo o controle e pela peculiaridade da atividade do transporte, o motorista, em várias situações, vai estourar esse limite de 2 horas extras. E estourando o limite de 2 horas extraordinárias, a empresa vai ser multada. Não é? Então, a empresa que andar de acordo com a lei e pagar a hora extraordinária realmente prestada, estará sujeita a multa. A outra alternativa é não pagar e estará sujeita a outro tipo de penalidade de sanção. Então, para solucionar essa questão, criou-se esse Instituto do Tempo de Espera, não é? Que permite que, em determinadas situações, quando o motorista fica aguardando para carga ou descarga, o veículo parado, que ele não tenha que ficar movimentando o veículo, e ele fica lá aguardando para carga ou descarga, é um fato de terceiro, é um fato que causa prejuízo tanto para a empresa como para o motorista, e não está no controle nem do empregador nem do empregado. Então, por isso, a ideia do tempo de espera. Outra situação que também é um fato de terceiro, que não depende da vontade do empregador e do empregado, é no caso em que ele fica na barreira fiscal. Na barreira fiscal aqui no Brasil, o país que tem barreira fiscal a cada mudança de estado, não é? E que o motorista espera horas nessas barreiras fiscais. Ou então, barreira aduaneira, quando se trata de transporte internacional. Nestas situações, então, o tempo de espera que o motorista fica, ele não será, então, computado nem como tempo de direção, aliás, como jornada de trabalho, e nem também será considerado hora extraordinária. Não é? Esse tempo de espera, obviamente, o motorista sofre um prejuízo ficando lá, ele não poderia trabalhar de graça. Por isso, o tempo de espera deverá ser indenizado com a hora normal mais 30%, ou seja, paga-se 1,30 pela hora de espera. Nesse tempo de espera, o significado aqui de usar a indenização e não a remuneração é que não haverá as repercussões que tem do pagamento de remuneração através de salário. Não é? E também o sentido, como eu disse, que como é um prejuízo, é um dano causado por terceiro, então ele é uma indenização porque cabe a indenização do dano que estará sendo causado ao motorista, que vai ter que ficar esse tempo esperando e precisa ser remunerado. Eu já tinha dito que a lei distingue viagens de curta distância das viagens de longa distância. Então, aí o artigo 245D traz uma definição do que é uma viagem de longa distância, que é aquela em que o motorista deva permanecer mais do que 24 horas fora da base dele ou da residência dele. Então, nessa viagem de longa distância, nós vamos ter algumas regras especiais que a lei prevê. O motorista, aqui também há a lei procura combinar tempo de direção e tempo de descanso na jornada de trabalho. Então, ela estabelece que o motorista não poderá dirigir mais do que 4 horas de forma ininterrupta. A cada 4 horas fica obrigado a descansar meia hora. Esse descanso pode ser fracionado, ele não pode dirigir 2 horas e descansar 15, por exemplo, mas a cada 4 horas é obrigatório haver um intervalo de descanso de meia hora. Não é? E deve também observar no mínimo de 1 hora para a refeição, que pode ou não coincidir com o horário de descanso. Então, são regras que estão sendo estabelecidas, e isso aqui, a fonte desse tipo de disposição é a questão de controle de saúde do motorista. E a lei fala nos repousos, então, além daquele repouso a cada 4 horas, aquele descanso a cada 4 horas, ela estabelece também as 11 horas de repouso de intervalo interjornadas, não é?
e que deve ser obrigatoriamente feito com o veículo parado, estacionado. Aí esse repouso pode ser na cabine, pode ser em hotel, pode ser em alojamento da empresa, se eles existirem. Aqui, aquelas regras de longa distância que eu trato no artigo anterior, ela se aplica tanto ao transporte, ao motorista que esteja no transporte de carga, como ao motorista que esteja no transporte de passageiro. Então, ela é uma regra que se aplica também ao transporte de passageiro. Aqui nós temos uma regra no 235E, específica do motorista do transporte de carga e também de longa distância, né? E aí nós temos, então, a questão da duração de uma semana, que estabelece que o tempo de descanso são de 36 horas. E aí ela faz uma possibilidade, traz uma possibilidade de fracionamento dessas 36 horas. Ao invés de descansar as 36 horas direto, ele pode descansar 30 horas e mais 6 horas durante a semana. Também nessa situação de transporte rodoviário de carga de longa distância, é possível, chegando ao destino, a empresa tenha condições, não vai descarregar o veículo imediatamente, ou o motorista não tenha que ficar aguardando para a carga num outro dia, é possível que a empresa possa dispensar o motorista. Ela pode dispensar o motorista em que situação? Desde que ele não tenha que ficar cuidando do veículo e desde que ele tenha meios para gozar do descanso dele, do repouso. Então tem que ter alojamento, não é? Então ele pode ser dispensado, não é obrigatório que o motorista fique cuidando do veículo. Nas viagens de longa distância também tem o tempo de espera, aqui é uma repetição daquela regra geral do tempo de espera que está lá, que é genérico, e aqui na viagem de longa distância. Então, também tem o tempo de espera, dizendo que não está incluído na jornada, né? E será indenizado na forma que nós vimos anteriormente. É uma repetição para dizer que na longa distância também se aplica aquela questão do tempo de espera. Aqui tem a previsão, eu já tinha falado que existe uma previsão na lei da possibilidade de uso de dupla de motorista. Os dois motoristas têm que estar dentro do caminhão, viajarem juntos, né? Porque existe gente que faz dupla de motorista, mas um pega e dirige, troca o motorista e o outro pega e dirige. Eles dizem que é em dupla para constar no manifesto, constar na documentação, que vai ter uma dupla de motorista dirigindo. Mas aqui trata de dupla embarcada. Então, aquele que estiver dirigindo está na jornada de trabalho dele normal. O que não está dirigindo, a lei fala que ele fica na reserva. E esta reserva, o exemplo aqui foi tirado do transporte aeroviário. Quando o piloto está dirigindo, o copiloto fica na reserva e recebe 30% da hora normal por ficar na reserva, não é? E o importante dizer aqui é que eles têm obrigatoriamente que ter 6 horas de repouso com o veículo parado. O sentido disso aqui é que os próprios motoristas dizem que ninguém consegue repousar suficientemente bem com o outro dirigindo. Então, por pelo menos 6 horas, e essa regra existe na legislação americana, que o motorista precisam os dois estacionarem o veículo e repousarem pelo menos 6 horas em conjunto com o veículo parado. A lei estabelece uma regra, aliás, já existe também na CLT, né, que para romper tudo que está aqui, ou seja, em situações de força maior, o motorista não está obrigado a cumprir, a seguir aquilo que está ali na jornada. Então, ele pode estourar o número de hora extra, pode estourar o número da jornada de 8 horas, até sair da situação extraordinária e chegar a um local seguro ou ao seu destino. O que é um motivo de força maior? Cai uma barreira e o motorista fica ali esperando, parado, aguardando retirarem a barreira para ele poder rodar. E roda um pouquinho. E aí, então, não tem limite, o que ele não pode é ficar na estrada e deixar o caminhão ainda mais carregado com carga na estrada. Então, em caso de força maior, essas regras estão relevadas, né, para o efeito de ser observada pelo motorista. É importante colocar o seguinte, a lei traz uma previsão, e eu já fiz alguma menção sobre isso, de possibilidade de alterações
da jornada de trabalho através de negociação coletiva. Ela diz expressamente uma hipótese que é a possibilidade de criar uma jornada especial de 12 horas por 36. Então, numa negociação coletiva entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, é possível estabelecer em determinadas circunstâncias, atendendo a especificidade do transporte, a sazonalidade do transporte ou alguma das características da operação que justifique essa regra de 12 por 36. E existe ainda uma outra disposição, que é no 235H, que é mais aberta ainda, dizendo que várias outras hipóteses de jornadas ou qualquer alteração na prestação, no contrato de trabalho, possam ser feitas mediante negociação coletiva. Tem tantas situações especiais e específicas que é impossível colocar uma por uma na lei, né? E a solução que foi encontrada foi deixar essas situações especiais para serem resolvidas através de negociação coletiva, cada caso, cada situação, cada operação, até uma única operação, se for o caso. Nós temos uma situação específica no Brasil, né? E parece que o transporte de bebida também acaba utilizando isso, que é o transporte de veículo embarcado nas barcas Manaus-Belém. E esse transporte Manaus-Belém, colocado como é que ele é feito, e foi colocada uma regra específica para o veículo transportador, quando ele siga embarcado, se o motorista tiver dentro da embarcação, seja um trem, seja a própria barca, um meio de gozar o descanso noturno dele, então esse período não é considerado como de descanso, a jornada dele é a jornada normal e o restante, então, será considerado como tempo de espera. A lei traz uma proibição de pagamento ao motorista através de comissão, né? Não é que signifique que seja proibido pagar em comissão. Na verdade, ela diz que é proibido pagar em comissão ou oferecer qualquer outro tipo de vantagem se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade, ou possibilitar a violação das normas da presente legislação. Possibilitar a violação das normas é dirigir mais do que 8 horas, não observar o descanso. Então, se dirigir dentro desses parâmetros que a lei estabelece, né? E não for uma comissão que significa apenas quantidade de viagem, quilômetro percorrido, então pode, em princípio, pagar a comissão. Aí vai ter que ter criatividade para dizer que tipo de comissionamento vai ser contratado com o motorista. Eu queria falar um pouco, para chegar no Código de Trânsito, né? Ainda a lei estabelece alguns deveres do motorista profissional, né? E como ela estabelece deveres do motorista profissional, tem um deles que é o óbvio, aliás, existe, que é respeitar a legislação de trânsito, né? Mas aí traz, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e descanso. Então, quando manda respeitar as normas de trânsito, em especial o tempo de direção e de descanso, isso tem um significado e tem uma implicação muito interessante na relação do contrato de trabalho. Mas eu vou mostrar primeiro o Código de Trânsito. O Código de Trânsito tem uma regra específica, a lei acrescenta 2 artigos no Código de Trânsito, o 67A e o 67C. O 67A estabelece isso aqui: é proibido ao motorista dirigir mais do que 4 horas ininterruptas, devendo descansar pelo menos meia hora. É a mesma da regra da jornada de trabalho, só que aqui é uma regra de trânsito. Qual a diferença entre uma coisa e outra? É que a jornada de trabalho é mais ampla do que a regra de trânsito. A regra de trânsito trata de tempo de direção. Esta proibição, não é, ele pode prorrogar até 1 hora para chegar a um local seguro, não é? Ele é obrigado a observar o intervalo ininterrupto de 11 horas de descanso a cada 24 horas. Então, aqui o tempo de direção significa que nestas 11 horas ele não pode dirigir. Enquanto que na jornada de trabalho significa quando ele está dirigindo, ele está trabalhando, mas ele pode estar trabalhando sem estar dirigindo, porque a jornada é mais ampla. Então, não coincide uma coisa com a outra. A jornada de trabalho é maior do que o tempo de direção. Aqui estabelece uma possibilidade de fracionar o tempo de direção. Ele pode dirigir 9 horas e descansar mais 2 no mesmo dia. Só que ele não pode fracionar a jornada de trabalho, o descanso da jornada de trabalho.
não existe previsão na CLT permitindo fracionamento. É lógico que isso também pode ser negociado através de negociação coletiva. Então, isso pode ser resolvido para coincidir uma coisa com a outra com a negociação coletiva. Mas vai depender de negociação coletiva e aí vai depender do tipo de operação que for negociado, para não ficar uma coisa solta, porque senão o tempo da jornada de trabalho passaria a ser todo mundo 9 horas. Né? Então, no caso da jornada, há necessidade da negociação. E o importante, não é que as 4 horas do tempo de direção, colocada no Código de Trânsito, aplica-se ao motorista empregado, mas aplica-se também ao motorista autônomo, e não apenas ao empregado. A jornada de trabalho é só para o motorista autônomo. Lá na CLT está definido que o motorista precisa, que o trabalhador tem que ter 11 horas entre a jornada. E aqui no Código de Trânsito Brasileiro define que essa jornada, esse tempo de descanso poderia ser de 9 mais 2. Mas isso não isenta a necessidade das 11 horas de intrajornada. Não, não isenta. É o que eu estou dizendo. Para o motorista empregado, ele tem que cumprir 11 horas. E o pressuposto é esse, é que o motorista, tendo o tempo de descanso de direção de 9 horas, não é, ele tenha mais 1 hora ainda na jornada, não é, para tomar café, almoçar, jantar, tomar banho. Não é? Então, que ainda continua descansando da jornada de trabalho. Não é? E o tempo de direção, obrigatoriamente, são 9 horas. E ele pode descansar mais 2 horas em um outro momento. Mas não tem... a única possibilidade de fazer coincidir um tempo com o outro será através de negociação coletiva pertinente à jornada de trabalho. Com relação ao tempo de direção, não tem nem negociação coletiva pode mudar a questão do tempo de direção. Porque aí é regra de trânsito, e sendo regra de trânsito, deve ser observado por todos os motoristas, como eu disse. Não só pelo empregado, mas também pelo autônomo. E no caso de transporte internacional, deve ser observado pelo motorista estrangeiro que vem ao Brasil, porque senão o motorista estrangeiro que vindo ao Brasil passa a ter uma situação de concorrência com as empresas de transporte internacionais, com as brasileiras, de diferenciação que não dá para admitir. Ou seja, eles não estariam obrigados a cumprir as regras de trânsito, parar a cada 4 horas, descansar meia hora. Não, eles também estão obrigados a cumprir a regra de trânsito. Né? Aliás, eu estive numa reunião ontem à tarde, depois que estive lá na Confenar, exatamente com o pessoal da Receita e o pessoal da Agência Nacional de Transporte, discutindo o problema do transporte internacional e esta questão do tempo de direção, que vai ter repercussão, e isso já vai ser objeto de discussões bilaterais Brasil, Argentina, Paraguai, em relação ao motorista estrangeiro quando estiver trafegando no Brasil. Né? Então, é importante isso. O tempo de direção, né, diz respeito ao tempo em que o motorista está dirigindo. Né? E o tempo de direção, ele é obrigado a cumprir, né, porque é regra de trânsito, tem inclusive penalidade. Aqui, não se iniciará a viagem de longa distância, senão após o cumprimento de um intervalo de descanso diário. Essa regra aqui é uma regra muito importante e foi colocada porque é muito comum, acontece ainda hoje, operações com a seguinte característica: o motorista que sai do Rio Grande do Sul, vai até Belém, e em Belém desengata a carreta do cavalo, engata uma outra carreta que está lá para trazer para o sul e começa a viagem de volta. Né? Então o pessoal fala que isso é muito comum lá, o tal do bate-volta, não só lá, em outras regiões do Brasil. Eu dei esse exemplo porque essa discussão surgiu principalmente com o pessoal que faz esse tipo de operação. E aí chegou à conclusão de que isso é um problema seríssimo de segurança no trânsito, de saúde do motorista, e que precisaria ser proibido. Então, daí surgiu essa regra, que é proibido iniciar uma viagem sem observar o descanso de 11 horas. Não é? Então, ela existe aí, deve ser observada, e ela deve ser observada, inclusive, pelo embarcador, pelo transportador, por todos aqueles que contratam o transportador. E aí tem uma regra importante no Código de Trânsito, né, quando a gente casa o Código de Trânsito com a CLT,
que diz que o tempo de direção e descanso deverão ser controlados pelo motorista. Ele é que tem que fazer esse controle. O Denatran já soltou uma resolução, na semana passada, a resolução 405, e estabelecendo a forma de controle desse tempo de direção e descanso. Ele estabelece que pode ser papeleta, pode ser diário de bordo, pode ser o tacógrafo ou qualquer outro meio eletrônico embarcado. Não é? E esses meios eletrônicos embarcados, obviamente, terão que ser, todos eles, submetidos e aprovados pelo CONTRAN, né, que é pelo Código de Trânsito, e ele é que tem competência para disciplinar o uso de equipamentos nos veículos. Então, isso vai ser feito. Hoje ele já reconhece o tacógrafo para esse controle e outros meios poderão ser utilizados. Como lá atrás nós vimos que a empresa é que define como faz o controle da jornada, não é? Ela pode definir que o controle da jornada vai ser, por exemplo, somente a papeleta. Não é? Se ela definir que é somente a papeleta, ela está chovendo no molhado, porque o CONTRAN já disse que a papeleta é obrigatório o motorista preencher a papeleta. Então, é um documento de porte obrigatório pela resolução e o motorista é que tem que preencher a papeleta. Então, na verdade, o ideal é que a empresa diga, olha, é a papeleta, porque é obrigatório, e é o motorista que preenche, e a empresa usa um outro equipamento, um outro meio, até para controle da anotação que o motorista faz no controle do tempo de direção. E esse controle do que o motorista faz no tempo de direção, né, nós vamos ver, o motorista está sujeito às penalidades por não observar aquilo. É uma infração grave, então tem pontuação na carteira. Está sujeito à multa e, além disso, a retenção do veículo. Se ele não descansou 11 horas, a retenção só pode ser pelas 11 horas. E aí o veículo pode ir por um pátio e só sai de lá antes disso se vier um outro motorista que possa fazer isso. Mas aí tem uma outra consequência, a questão da penalidade. É que você tem a consequência da penalidade trabalhista. Porque se ele não cumprir o que está aqui, ele estará descumprindo, não é, uma regra que está lá no código, na CLT, não é, e a obrigação dele de fazer o controle. Não é? Doutor Marco Aurélio, a gente sabe que nas operações nossas existem transportadores contratados para fazer o transporte e existem também autônomos. E o senhor está dizendo aí que tem uma série de implicações aí o não seguir essas recomendações que estão aí no Código Brasileiro de Trânsito. Isso tem alguma consequência para o contratante? Para o contratante, na verdade, tem a seguinte previsão na lei, que o contratante não pode pedir ao motorista, mesmo subcontratado, seja ele empregado ou autônomo, não pode nem ordenar e nem permitir que ele inicie uma viagem de longa distância sem observar o descanso. Não é? Ou seja, então cria aí uma obrigação ao embarcador, né, ao contratante do transporte, de também exigir a observância dos tempos de descanso que estão previstos na lei, tempo de direção e tempo de descanso. E é lógico que se cria uma obrigação, aí você tem uma regra geral do Código Civil que estabelece a responsabilidade civil, né? E diz que todo aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outra, fica obrigado a indemnizar. Se desta ação ou omissão advier um acidente ou advier qualquer tipo de prejuízo, o embarcador pode vir a ser responsabilizado. Então, essa é uma extensão da lei. Havia um dispositivo que dizia isso expressamente e que foi vetado, mas ele foi vetado porque ele dizia que responde solidariamente com o transportador, o embarcador, o agente de cargas, o operador de terminais de carga, tudo, não é? E aí dizia que a responsabilidade solidária era civil e criminal, ou outras previstas em lei. E foi vetado por causa da responsabilidade criminal genérica que estava. Mas a responsabilidade civil, ela de certa forma está mantida, porque ao criar a obrigação, a ação ou omissão em relação a esta obrigação acarreta a responsabilidade civil. Não é? Então, tanto o embarcador como, e a lei menciona, os operadores de terminais, agentes, o consignatário, todos são responsáveis por fazer cumprir o tempo de descanso. Com relação aos deveres do motorista, eu queria examinar também mais uma disposição do Código
que é principalmente esse inciso 7º aqui, né? Que é submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com ampla ciência do empregado. E aí o parágrafo único diz que a inobservância do disposto no inciso 6º foi vetado, então não tem sentido, mas a recusa do empregado em submeter-se ao teste, não é, são consideradas infração disciplinar, passivo de penalização nos termos da lei. Então, nós temos aqui uma tipificação de infração disciplinar nova, né, que não existia na CLT, embora ela existisse genericamente já na CLT, os senhores vão ver depois no 482 da CLT. E temos uma outra tipificação também, que é a questão do tempo, do controle do tempo de direção. Então nós temos duas tipificações novas de infrações disciplinar do motorista, né? E elas trazem como consequência que ele possa ser punido na forma da lei. Quando fala em punição, ele pode ser advertido, pode ser suspenso, né, e pode ser dispensado. A dispensa, obviamente, é a penalidade máxima. A demissão do motorista por justa causa, né, é a penalidade máxima admitida na CLT. Mas ele pode ser advertido, pode ser suspenso. Então, se deixar de fazer a anotação correta e você, através de um outro mecanismo também instituído pela empresa de controle da jornada de trabalho, verifica que a anotação dele não é correta, principalmente em relação ao tempo de direção, pode advertir mais de uma vez, pode suspender e, ao final, pode, em razão disso, alegar justa causa, uma penalidade que é, na minha opinião, é uma penalidade grave, não cumprir a regra de trânsito, então, inclusive, vir até aplicar a penalidade de demissão do motorista por justa causa. Então, são regras novas que estão aí trazidas pela lei. É muito importante, quando vai falar em punição, ter presente o seguinte: não se pode aplicar advertência sem saber ter segurança da autoria, a gravidade da infração e o dolo ou culpa dele. Ele pode ter deixado de fazer a anotação por mera culpa, ou então pode ter feito uma anotação fraudulenta e aí é dolosa, né? Então, a falta é realmente uma falta grave, né? Então, essa tipicidade dessas condutas faltosas, né, que estão no 235, respeitar a legislação de trânsito e o tempo de direção. É uma obrigação dele respeitar e controlar. Na medida em que ele deixa de cumprir isso, isso é uma nova conduta faltosa que é trazida pela lei. Então, acho que esta é uma apresentação geral e, óbvio, estamos aí abertos a responder todas as dúvidas, que a lei, aliás, traz um monte de dúvidas. Os questionamentos são muitos a cada apresentação que a gente faz e sempre surge coisa nova que a gente não conseguiu prever antes. Certeza. Muito obrigada, Marco Aurélio. Muito obrigada por enquanto, porque ainda tem algumas dúvidas, né, Victor e Nadine, que foram enviadas pela rede, que no próximo bloco a gente volta com o senhor para aprender um pouquinho mais sobre essa nova lei, tá? Então, agora, você que está nos assistindo, com certeza, sabe muito mais sobre a nova lei. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com uma sessão de perguntas e respostas que vai esclarecer outros pontos da Lei 12.619. Vamos entender como ela se aplica no dia a dia. Até já! Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu tô. Sempre com você, seja onde for. Se me procurar, achou. Se você quiser, levou. Quero ser seu seguidor, presença, seja como for. Lado a lado, frente a frente, se chamar, estou presente. Qualquer hora, qualquer dia, eu sou sempre companhia. Presença é estar junto com você. Presença é que faz tudo acontecer. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu tô sempre com
voltamos e hoje esclarecendo o funcionamento da nova lei da regulamentação da função de motorista, com o nosso convidado, Dr. Marco Aurélio, da NTC. Neste bloco, contamos ainda com a participação do Victor Simas, vice-presidente da Confenar, e do Nadim Noman, do Comitê de Gente. Bom, vocês selecionaram algumas perguntas enviadas pela rede, para o Dr. Marco Aurélio responder. Então, acho que vocês podem dividi-las aí para ele responder. Sim, então vamos tentar aqui com o Nadim, tentar extrair da apresentação do Dr. Marco Aurélio as coisas que são mais relevantes. Nós não vamos fazer nenhuma pergunta específica como ela chegou na Confederação, porque elas se complementavam. Então, o Nadim fez o consolidado e nós vamos tentar extrair da apresentação os temas que são mais relevantes. Muito embora a gente sabe que na apresentação do Dr. Marco Aurélio praticamente tudo que a gente vai perguntar já foi abordado, mas nós vamos tentar agora buscar o foco específico. Dr. Marco Aurélio, vamos pensar primeiro aqui, tem 3 conceitos que eu acho que valia a pena que a gente reprisasse. O primeiro é o conceito da definição de longa distância. Nas nossas operações, são poucas as operações que têm longas distâncias geográficas, porque as fábricas normalmente elas tendem a ficar mais próximas. Mas em alguns momentos as operações, ou por força de sazonal, as operações, as revendas se obrigam a buscar em fábricas mais distantes. Como é especificamente a questão do longa distância, para a gente poder entender melhor? Olha, houve muita discussão sobre como definir essa questão de longa distância. Havia uma proposta de colocar um limite de distância mesmo. Então, havia uma proposta de 700 quilômetros ou de 600 quilômetros, 800. Então, discutiu-se muito nesse intervalo, que seria o intervalo de distância que, em princípio, o motorista pudesse cumprir em um dia. Ele vai e volta, roda os 700 ou 800 quilômetros, ou então ele vai, roda 700 e depois vai seguir para frente. E no final, esta regra de distância acabou não prevalecendo, porque se chegou à conclusão que rodar 700 quilômetros nas rodovias de São Paulo é uma coisa, e rodar 700 quilômetros na Belém-Brasília é outra completamente diferente. Rodar 700 quilômetros nas rodovias de Cuiabá, de Mato Grosso e Goiás também é completamente diferente. Então, chegou-se à conclusão que era melhor definir um tempo. E aí a definição passou a ser: longa distância é aquela viagem em que o motorista não consegue voltar para casa para dormir. Ou seja, em que ele viaja mais de um dia, mais do que 24 horas. E que ele é obrigado a ficar fora da casa dele ou da base da empresa. Então, esse é o sentido da viagem de longa distância. A outra grande questão que, inclusive ontem no debate, lá na discussão, lá na Confenar, a gente teve, é a questão do tempo de espera. Porque inicialmente a gente estava entendendo que o tempo de espera, o motorista saiu da revenda. Na hora que ele chega na porta da fábrica, ele estaria já em tempo de espera. E ontem o senhor esclareceu que não é exatamente assim. O tempo de espera tem uma outra componente. O senhor pode esclarecer melhor a questão do tempo de espera? O que a lei diz que é tempo de espera, diz que as horas que excederem a jornada normal de trabalho, ou seja, então as horas que excederem as 8 horas da jornada, é que serão consideradas tempo de espera, desde que o motorista, ao exceder a jornada, esteja naquela situação, aguardando para carga ou descarga, ou aguardando a fiscalização. Quando fala que é ao exceder, a jornada tem que estar cumprida, porque é impossível exceder a jornada sem que ela esteja cumprida. Então, esse é o sentido que existe na legislação. Há uma discussão em que o motorista fica nessa situação de espera assim que começa a trabalhar. Então, ele sai, vai, ou roda 1 hora, chega para carregar e fica aguardando. E aí, o que está correndo é a jornada de trabalho dele. Mas tem sido colocado que várias operações em que o motorista teria dificuldade, dependendo do tempo de espera, para ou voltar ou para levar a mercadoria ao destino. Então, se ele ficar num tempo de espera que estoure a jornada de trabalho dele, ele não poderia trabalhar,
Quer dizer, pode, porque ele pode trabalhar 2 horas extraordinárias. Né? Se as 2 horas extras não forem suficientes, como é que ele faz para voltar ou para cumprir a operação que ele está encarregado de fazer? Né? Então, a discussão se a jornada, o tempo de espera não poderia ser computado dentro da jornada de trabalho e aí, então, trabalhar depois. Né? Essa solução não é a da lei. A lei diz exatamente aquilo que eu disse já. Né? Mas isso é possível de ser resolvido através de negociação coletiva. Nós já tivemos discussão sobre isso com os desembargadores no Tribunal de Justiça de Cuiabá e no Tribunal de Justiça de Campinas, Tribunal Regional do Trabalho de Cuiabá e de Campinas. Nos 2 casos ficou muito claro, tanto para os desembargadores e para os representantes dos empregados presentes, que isso pode ser objeto de negociação em função daquilo que eu disse do 235H, que abre a possibilidade de jornadas especiais e modificações nas regras do contrato de trabalho. Obviamente, considerando a operação específica e a peculiaridade de cada caso. Quando a gente se refere a longa distância e a tempo de espera, né, a gente se refere muito e imagina muito isso no nosso negócio, no dia a dia da gente, como o motorista nosso de puxada, que é aquele que vai fazer o carregamento na fábrica. Mas é importante ressaltar que também isso vale para os motoristas de entrega, que, por exemplo, no caso de longa distância, dormem fora da sua residência, né, passam mais de um dia para efetuar a entrega nos pontos de vendas, digamos assim, correto? Sim, aí é considerado também longa distância e também se aplica, porque a distância, então, não ficou mais vinculado à quilometragem, mas sim ao tempo de duração da jornada de trabalho do motorista. Né? Então, se ele vai passar mais que um dia viajando, aí então é considerado longa distância. Então, voltando aqui para o nosso caso específico aqui do tempo de espera, a gente fez uma simulação ontem lá na Confederação e vimos que a partir de 300, 350 quilômetros, dependendo das condições de rodovia, muito provavelmente a gente já teria problema para conseguir cumprir o ciclo total da jornada dentro da jornada. Então, o que o senhor, só para eu tentar sintetizar aqui, o que o senhor disse foi o seguinte: eu posso usar o tempo de espera dentro da jornada de trabalho ou para que ele conclua o ciclo total da viagem dele, desde que tenha uma negociação coletiva com o Sindicato dos Empregados. Perfeito, perfeito. Né? Você tem algumas hipóteses a mais para resolver o problema da sua operação. Né? Você pode se enquadrar dentro do que está previsto na lei, a lei se adaptar à lei, né? Através de mais um motorista, existe a possibilidade de ter 2 motoristas. Né? Então, você tem também a possibilidade de uma negociação de uma situação específica. E aí tem a questão, uma jornada de 12 por 36. Se não resolve, então, pensar em outras negociações, porque existe a possibilidade de fazer a negociação. Inclusive esta, né, de haver aí uma certa compensação entre o tempo de espera dentro da jornada para ele cumprir a tarefa depois de esgotado o prazo da jornada. Agora, isso obviamente vai depender de negociação coletiva. O senhor estava falando da possibilidade de se ter uma dupla conduzindo o equipamento. Então, voltando também, que aí mais especificamente para a puxada, né, Nadim? Eu acho que aí cabia talvez um esclarecimento melhor com relação ao tempo de reserva. O motorista que embarca, o segundo motorista que embarca, que supostamente que estaria descansando, não estaria dirigindo o equipamento, ele teria um tempo de reserva, assim, como é que isso fica regulado e quanto tempo é que ele poderia ficar nessa reserva? Na verdade, ele fica na reserva o tempo que o outro estiver dirigindo. Então, como a jornada do motorista é de 8 horas, não é? Ele fica 8 horas na reserva. E ele fica 8 horas na reserva porque ele pode ser chamado a substituir a qualquer momento. Não é? Embora ele possa estar num tempo que seria de descanso dele, na verdade ele está na reserva. Porque se tiver qualquer problema que o motorista está dirigindo não possa dirigir, ele teria que pegar o caminhão para prosseguir. Não é?
Então, o raciocínio em relação ao motorista em dupla é o seguinte: um pode dirigir 8 horas, o outro pode dirigir mais 8 horas. Então, na verdade, você tem 16 horas de direção contínua. Né? Não pode ser contínua porque tem o tempo de descanso, embora o tempo de descanso não precise ser observado com o veículo parado. Um pode dirigir 4 horas, passa para o outro que pode dirigir mais 4 horas, mas tem um intervalo de almoço que os dois têm que ter, não é? E que aí não tem jeito, o caminhão vai ter que estar parado pelo menos 1 hora para os dois almoçarem. Né? E aí tem uma outra regra também, que o descanso deve ser no mínimo com 6 horas com o veículo parado. O pressuposto é que ele descanse 6 horas com o veículo parado e as outras 5 horas ele esteja descansando dentro do veículo. E a remuneração desse tempo que ele está na reserva, ele ganha alguma coisa? Ganha 30% do salário normal. Né? Então aí não é o salário mais 30%, aí seria 30% do salário normal. Ok. Perfeito. Bom, doutor Marcos Aurélio, falando um pouquinho de controle de jornada, qual que é, né, para a gente resumir, a jornada máxima permitida então para o motorista? O motorista empregado, a jornada máxima permitida é de 8 horas. Então essa regra é a regra que nós temos hoje e que continua valendo. Então essa é a jornada máxima dele. Permitida fazer 2 horas extraordinárias, né, que já há uma permissão na Constituição e que a lei remete também para a Constituição. Então, na verdade, o que o motorista empregado pode será trabalhar 10 horas. Correto. Considerando o seguinte, né? 10 horas não significa que são 10 horas de tempo de direção. Ele pode estar dirigindo às 10 horas se ele só começar a trabalhar a hora que for dirigir. Tá certo. E como é que deverá ser feito esse controle dessa jornada? Como eu disse, a empresa que define como é que vai ser feito o controle da jornada. Então, cada uma pode definir como julgar conveniente. A lei estabelece a possibilidade do uso da papeleta, que já existe uma regra hoje na CLT, do diário de bordo, né, que pode ser a papeleta ou pode ser um caderno. Estão sendo discutidos aí alguns modelos, inclusive o Denatran já soltou um modelo de papeleta, que continua sendo discutido para ser aprimorado. Né? Fora isto, a lei permite o tacógrafo, né, que o próprio Denatran já regulamentou, ou qualquer equipamento idôneo que esteja embarcado no veículo. Então você poderá utilizar outros equipamentos. Agora, esses equipamentos, para serem utilizados, né, na discussão com o próprio Denatran de uso de outros equipamentos, são exigidas pelo menos 3 coisas. Ele tem que ser fidedigno, ele tem que ser, então, tem que ser idôneo, né? Tem que ser fidedigno, a marcação dele tem que ser correta. Né? Ele tem que ter segurança, ele não pode ter possibilidade de modificação. Então, não pode ser um software, um programa de computador que alguém entra e muda, né, com facilidade. E ele tem que ter a possibilidade de acesso para fiscalização. Então, ele tem que atender esses 3 requisitos. Né, porque se você vai utilizar um equipamento eletrônico ao qual o guarda que para, o policial rodoviário, para o motorista e fala, bom, eu quero ver o diário de bordo. Ele fala, não, o meu controle não é o diário de bordo. O meu controle de jornada é o equipamento tal. Ele fala, bom, esse equipamento, então, eu posso ver esse equipamento? Não tem acesso, não serve para fiscalização. Aí ele vai dizer, então eu quero ver o tacógrafo. E aí ele vai usar o elemento que ele tem, que é o tacógrafo. Ou então ele pode usar o outro documento obrigatório, de porte obrigatório, que é a papeleta do motorista. Não é? E, na verdade, você vai ter, então, a possibilidade que dá ao policial, à fiscalização, a possibilidade de acesso àquilo que está registrado nesse meio eletrônico. Né? E, óbvio, terá que ser reconhecido pelo próprio Denatran, pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente falando sobre jornada de trabalho, como a empresa pode escolher o meio de controle dessa jornada, né, que pode até ser mais do que um, correto?
é recomendável que ela coloque e conste isso também no contrato de trabalho do empregador, correto? Ah, sim. Ela vai ter que ter isso ou no contrato de trabalho, é bom ter no contrato, ou no seu regulamento interno, nas suas normas internas, não é? Que deverão ser de conhecimento do empregado. Então, é obrigado dar conhecimento a ele que aquele é o instrumento de controle da jornada. Principalmente o papeleta, porque a papeleta ou o diário de bordo, ele é que faz a anotação, né? E aí é a obrigação dele fazer a anotação de forma fidedigna. Certo. A gente falando um pouquinho, o Vitor também já reforçou, e o senhor também durante a sua apresentação, como é que fica esse relacionamento, né, das revendas, né, porque tem muitas delas que optam por contratar aquele autônomo, né, que está ali na porta da revenda para fazer um transporte. Outras também têm até empresas mesmo terceirizando o serviço formalmente. Essa obrigação, ela se aplica para todos esses motoristas que prestam serviço para a empresa também, correto? Aquilo que eu disse, o tempo de descanso, principalmente para o início da jornada, é uma obrigação tanto do empregador como do embarcador. Então, se você subcontratar uma outra empresa, embora o empregado seja dela, é uma responsabilidade dela, mas é uma responsabilidade sua também, de ver se está sendo observado esse intervalo de descanso. No caso de contratação de autônomo, né, é lógico que a empresa poderia dizer, olha, eu quero ver a tua papeleta de controle de tempo de direção se você fez o descanso de 11 horas ou não. Para não precisar isso, o ideal, então, seria o seguinte, pedir ao autônomo assine uma declaração de que você cumpriu o tempo de descanso e isso já te dá uma segurança de que tomou cuidado, pelo menos de saber se ele tinha cumprido ou não. O Nadim falou aí dessa questão do descanso e tal, e embora a gente tenha feito algumas interferências aqui durante a apresentação do senhor, eu acho que é importante a gente voltar a essa questão do descanso, primeiro pelo respeito que a gente precisa garantir sempre na relação com a nossa gente e até por uma questão de segurança que é muito o que a lei vem buscando. Então, acho que a gente podia de novo enfatizar a questão de qual é o tempo de descanso, porque para nós leigos, esse entremeado de leis do Código Nacional do Trânsito, a nova lei, o que está previsto na CLT, é sempre bastante confuso. Então, qual é o tempo de descanso, quais são as regras, ou seja, de intra e interjornada, e qual é a diferença entre o que está previsto no Código Brasileiro de Trânsito e nas legislações ligadas à área trabalhista? Bom, tem uma regra de descanso que é dentro da jornada, né, que vale tanto para a CLT como o Código de Trânsito, que é a proibição de dirigir mais do que 4 horas de forma ininterrupta. Essa regra é básica, né? Então, 4 horas no máximo de direção vale tanto no Código de Trânsito como vale na CLT. Né? Há, então, um intervalo obrigatório de 30 minutos de descanso, sendo que, tanto num caso como no outro, ele pode ser fracionado. Então, não é obrigado dirigir 4 e descansar 30 minutos. Pode dirigir 2 horas e descansar 15, pode dirigir 1 hora e descansar 10, mais 1 hora e descansar mais 20, ou mais 10, não é? Então, pode fracionar o descanso. Né? A regulamentação do CONTRAN, a resolução 405, permite esse fracionamento em 10 minutos, então até 3 vezes. Né? E para o transporte de carga. Para o transporte de passageiro, até 6 de 5 minutos. No caso do descanso ao final da jornada, quer dizer, a interjornadas, né? Aí então o descanso é de 11 horas. Tanto num caso como no outro. Tanto a CLT prevê 11 horas, como o Código de Trânsito prevê 11 horas. A diferença está em que a CLT prevê 11 horas e não permite o fracionamento. Não existe regra de fracionamento. No Código de Trânsito existe uma regra de fracionamento, que é permitido descansar 9 horas, tá? E mais 2 durante o dia. Né? Como aqui se trata de tempo de direção,
O que é a proibição do Código de Trânsito? Durante 11 horas ou durante as 9 horas, não pode dirigir. Então tem que ficar obrigatoriamente, no mínimo, 9 horas por dia sem dirigir. Porque pode, então, ficar mais 2 depois, durante o dia. No código, na CLT, não, o descanso tem que ser de 11 horas. No caso do descanso, não se trata de tempo de direção. Ele não pode dirigir e não pode fazer qualquer outra atividade de trabalho. Porque, como eu já disse, quer dizer, a atividade da jornada de trabalho ela é mais ampla do que o tempo de direção. Ele pode estar trabalhando sem estar dirigindo. No caso da CLT, ele não pode, além de não dirigir, ele não pode trabalhar, não pode fazer qualquer outra atividade. Na sua apresentação também, o senhor fala da responsabilidade do empregador na garantia de preservar essas horas de descanso e os intervalos entre as jornadas de deslocamento. Então, o motorista, a gente entende que a princípio ele deve aderir, porque isso seria alguma coisa, inclusive, que beneficia ele. Mas no caso de uma inobservância dessa questão, ele tá passível de ser advertido ou sofrer as outras repercussões. Está. Se ele se recusar a cumprir, porque é lógico que passa a ser uma norma de observância obrigatória, não só porque está na lei, porque também é uma regra que a empresa exige do seu empregado. Então, entra naquela linha, quer dizer, desobediência. Não é? Então, isso é falta grave. Não é? Isso é uma falta que sujeita, num primeiro momento, dependendo do tipo de falta, uma advertência, uma outra advertência, uma suspensão e, na reincidência, até no caso da demissão. É uma falta cuja consequência tem, na verdade, no caso de descumprimento do tempo de direção, você tem 2 consequências. Não é? Uma, por ser infração ao Código de Trânsito, que sujeita o motorista. E aí é penalidade para ele, exclusivamente. Né? De pontuação na carteira, considerada uma falta grave. Não é? E no caso de multa, e aí, dependendo da regra da empresa, a multa ele é quem paga. Não é? E no caso além dessa penalidade prevista no Código de Trânsito, tem a penalidade por infração ao contrato de trabalho. E no caso da infração ao contrato de trabalho, as penalidades são aquelas que nós vimos que estão na CLT. Para fechar essa questão do descanso, a gente tem 2 momentos na operação em que o motorista efetivamente não está se deslocando, mas não estando se deslocando, não está dirigindo, que é o momento onde ele está abastecendo, ele para o carro para fazer o abastecimento, né, e os tanques hoje, na maioria deles, são bastante grandes e se levam um determinado tempo, e um outro momento onde ele entra na fábrica e estaciona o equipamento para que ele seja carregado. Esses tempos, do abastecimento e o tempo onde ele vai estar aguardando para ser carregado, claro que ele vai ficar movimentando o carro intermitentemente na fábrica. Como é que é entendido? Isso pode ser entendido lá como tempo de espera? Pode ser considerado tempo de descanso? Como é que a gente trata esse tempo? Olha, quando ele fizer uma movimentação do veículo de forma intermitente, ele está à disposição, porque ele pode ser chamado a qualquer momento para fazer a movimentação. Então, o grande exemplo disso que o pessoal usa e joga, isso é tempo de espera ou não é tempo de espera? É aquela fila de 100 quilômetros para descarregar a soja no porto de Paranaguá. Então, quem está na fila a 100 quilômetros do Paranaguá esperando para chegar no porto, ele está dirigindo, ele está trabalhando. Não tem como dizer que ele está esperando, mas não é tempo de espera. Porque o tempo de espera pressupõe que ele deixe o veículo e não fique responsável pelo veículo. Então, aí não tem problema. No caso de abastecimento, né, ele não, como ele tem que ficar cuidando do veículo enquanto está abastecendo, como jornada de trabalho, é jornada de trabalho. Agora, não é tempo de direção, pode ser considerado como descanso do tempo de direção. Porque o tempo de direção, pela definição que está no código, é aquele em que o veículo, que ele está conduzindo o veículo em movimento.
para a gente fechar aqui, doutor Marco Aurélio, bom, se tratando desses testes, né, que foram regulamentados agora pela lei de uso de bebida alcoólica e de uso de drogas também, né, qual que seriam as premissas que a empresa tem que tomar cuidado para estar aplicando isso a partir de agora? Olha, na verdade, o seguinte, primeiro ela tem que ter um programa de aplicação, né? Então ela tem que ter um programa, a lei diz que tem que ter um programa, e esse programa ele vai definir como é que isso vai ser feito, né? Mas tem algumas premissas, quer dizer, não pode ser uma coisa discriminatória, não pode ser uma coisa que você faça o teste só num determinado indivíduo, não é? Por motivo qualquer razão, aquele indivíduo. Então tem que ser aleatório, né? Tem que ser uma coisa geral, que seja uma regra que valha para todos, né? E a forma de aplicação tem que ser ou todo mundo faz, ou é aleatório, aí por sorteio, alguma escala. E aí, como, quando, né? Aí então, na verdade, precisa ter um programa e precisa ter um técnico que defina como é que vai ser, que tipo de equipamento, que tipo de exame vai ser, não é? E mais ainda, tem que também definir nesse programa o que faz com o resultado, né? Porque a embriaguez hoje já é infração grave, está no Código, está na CLT, né? E já poderia servir, era por si como justa causa. Mas você tem que levar em consideração que a preocupação da lei também é uma preocupação de saúde pública, porque hoje a jurisprudência tende a tratar esse caso de embriaguez e de droga, né, como uma doença. E aí, então, no programa precisa prever, olha, constatou, tem tratamento, vai tratar, manda para o INSS, porque se é doença, o INSS é problema do INSS, ele que resolva, né? Então, tudo isso tem que ser levado, sopesado, para poder fazer o exame, né? Como eu disse, não dá para chegar amanhã lá na empresa e falar, Zezinho, vem fazer o exame. Não é assim. Vem fazer o bafômetro. Não pode. Tem que ter o programa e tem que ser de conhecimento de todos os empregados e só para o motorista. Não pode, de repente, falar, não, agora eu vou fazer então um exame de controle de droga e bebida para todos os funcionários. A lei fala do motorista, autorizou a fazer para o motorista. Por quê? Porque o motorista, pela característica da atividade dele, coloca em risco toda a sociedade, né? Por isso que se admitiu esse tipo de exame. Alguns dos nossos associados já têm acordos coletivos, né, que foram fixados anteriores à lei e todos esses vão ter que ser revisados de agora em diante para se ajustar aos termos da lei, não é isso? Na verdade, vai ser conveniente, vai ser necessário, né, fazer aí alguns ajustes, claro, né? Mas aí eu acho que cada caso é um caso, então tem que ver, e talvez não seja muito bom sair correndo para fazer o ajuste. Porque a gente tem que esperar um pouco, nós temos dois prazos importantes em relação à aplicação da lei. O primeiro, a resolução do CONTRAN diz que ela só entra em vigor 45 dias depois da publicação. Então ela só vai entrar em vigor no final do mês que vem, né? O Ministério do Trabalho, discutindo com ele ontem, lá o presidente da NDC, Flávio Benatti, obteve deles uma declaração seguinte, que eles vão iniciar, tem um decreto que diz que quando sai uma lei nova, eles devem, a fiscalização deve se nortear pela dupla visita. E a primeira visita é obrigatoriamente de orientação, no que tem na lei nova. E durante 90 dias, então, tem essa obrigatoriedade de observar a dupla visita e a primeira sendo de orientação. Somente depois dos 90 dias é que a visita de fiscalização, então, pode redundar em multa. Então, nós temos esse prazo todo de adaptação e o conveniente é, na verdade, o seguinte, esperar amadurecer um pouco todos os entendimentos e as dúvidas que vão surgindo para, quando for fazer uma negociação coletiva, estar com a coisa mais ou menos definida e assentada para fazer uma negociação coletiva que resolva os problemas. E também ir levantando os problemas na sua operação, né? Porque hoje você está vendo algum, e aquela história que eu disse, né? Cada dia e cada lugar que eu vou e faço uma apresentação, surge coisa nova, né? Então, eu acho que é melhor esperar amadurecer um pouco. Mas vamos ter que fazer
várias adaptações nas convenções. Sim. Ótimo. Falando um pouquinho de remuneração, quais são os conselhos também, porque as nossas revendas hoje elas utilizam uma remuneração variável, muitas delas pautadas em número de viagens por mês, comprimento da jornada também, caixas transportadas dentro do mês. O que o senhor recomenda fazer de ajuste isso daí, de acordo com essa nova legislação? Olha, a proibição é de pagar, de fazer algum reajuste variável, pagamento variável, que comprometa a segurança e o cumprimento das normas de tempo de direção e descanso. Então, se você tiver algumas regras que preservem essas duas questões, não exija do motorista excesso de velocidade, excesso de peso e extrapolar os tempos de direção, né? Você pode estabelecer pagamento por comissão, pode ser por viagem, pode ser por... E o ideal, na verdade, é combinar fatores, né? Porque se ficar num só, pode haver uma interpretação de que ele estaria burlando, provocando um prejuízo à aplicação da lei. Agora, uma combinação de fatores que você coloque o número de viagens, mas coloque economia de combustível, observância dos tempos de parada, tal, alguns fatores mais, de tal forma que isso influa no pagamento variável. Né? Aí eu não vejo problema de colocar. Tá ótimo. Muito obrigado. Temos mais alguma pergunta? Não, eu acho que a gente tentou esclarecer, né, ou tentar especificar mais os focos, né? É claro que o programa, nem a nossa conversa ontem na Confenar, nem o programa tem o objetivo de exaurir as dúvidas, né? Mas a gente lembra também que ontem, na nossa reunião, a assessoria do escritório JJ Bueno, que é assessor da Confederação, e que tem um produto hoje disponibilizado para a rede, para solucionar consultas e questões ligadas à área de trabalho, e obviamente isso vai estar muito ligado à área trabalhista, também pode ser utilizado desde que o associado seja signatário do acordo com o escritório. Certo. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês, em especial o Dr. Marco Aurélio. Queria que o Nadim, se tivesse algum recado final também para deixar para a rede, Dr. Marco Aurélio, Victor, dar um tchau para a nossa rede. Fica à vontade. Isso aí, eu acho que só agradecendo, né, Dr. Marco Aurélio, mais uma vez pela presença do senhor aqui conosco e ressaltando o que o Victor disse, a gente não tem a menor pretensão de estar sanando todas as dúvidas, porque, como o senhor mesmo disse, a cada encontro que o senhor faz em diversas empresas, vai aparecendo questões novas a respeito dessa legislação. Então, realmente aguardar o entendimento aí, as cenas dos próximos capítulos, né? E a gente se encontra na agenda com o FENAC, daqui a alguns dias a gente pode talvez até complementar alguma coisa a respeito disso daí. Tá certo, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de dizer que lá na NTC Logística a gente também está à disposição. E como o transporte é uma coisa realmente muito dinâmica e muito complexa, né? Hoje cada dia tem coisa nova, então nós estamos constantemente aprendendo também. Né? Bom, agradecer ao Dr. Marco Aurélio, ao presidente da NTC, o Dr. Flávio Benatti, pela atenção que tem e pelo reforço dessa parceria com a Confenar. Eu acho que, de novo, a Confederação mostra que está muito antenada com as necessidades e os interesses da rede, na hora que privilegia esse ano como o ano do trabalho, do cuidado com a redução do contencioso trabalhista que tem dentro do nosso negócio, com a criação do Passivo Zero, que é um dos trabalhos que o comitê está se debruçando, e todo esse programa vem exatamente buscar assessorar e facilitar. O que é importante é que, apesar da gente precisar acompanhar os desdobramentos e não sair correndo, como o Dr. Marco Aurélio frisou, é muito importante que a gente tenha a noção de que a lei já está vigindo. Existe, de fato, aí, pela informação do Dr. Marco Aurélio, um acordo junto ao Ministério do Trabalho para que seja feita a dupla visita, e o Denatran, CONTRAN também prorrogaram mais 45 dias, mas as providências precisam ser tomadas de imediato,
Ontem a gente teve também com o pessoal da Ambev na reunião para entender quais os desdobramentos de custo que isso pode ter no impacto total das nossas operações, e a Confederação com certeza vai estar cuidando disso. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez a todos vocês. E agora, nós vamos para um rápido intervalo e logo depois a gente volta com as novidades da área de negócios. Fique ligado. A linha de caminhões da Mercedes-Benz acaba de ser totalmente renovada. Algo inédito na indústria nacional. E ela está fazendo isso para você, que pensa grande. Para você que vai fazer o Brasil brilhar ainda mais. Nova linha de caminhões Mercedes-Benz. Para quem tem estrela. E chegou a hora de conhecermos os destaques da área de negócios. Neste ano, o primeiro pacote de caminhões lançado pela área de negócios da Confenar foi o da Iveco. E essa parceria vem com um portfólio super completo, pois contempla o utilitário Daily e a linha de caminhões Vertis, Tector e Stralis. Todos com motorização que atende à nova legislação de emissões de poluentes, a Procon V7 ou Euro 5, como é mais conhecida. O modelo Daily é ideal para entrega urbana em regiões com restrição legal de circulação. A marca conta também com os novos Tector 170 E22 4x2 e Tector 230 E22 6x2 para 8, 10, 12, 14 e 16 pallets, além da linha Stralis, uma excelente opção de cavalo mecânico para puxada de 28 pallets. Confiram no seu concessionário Iveco estas e outras opções. E lembre-se, sempre comprem com o preço acordo Confenar Iveco através da carta compromisso. E o tão aguardado pacote da Mercedes-Benz para 2012 está sendo divulgado agora em junho. São 10 modelos na classificação leve, semipesado e extra pesado, todos com motorização Euro 5 e preço acordo com IPI reduzido. Um destaque desta parceria é o modelo Atego 171948, que já vem com kit bebida preparado para rebaixamento e o melhor, sem custo adicional. Os outros modelos mais demandados pelas nossas associadas são o Axor 2544 e o Acelo 1016. Confiram no pacote as condições especiais dos modelos Mercedes-Benz. E só para relembrar, no ano passado a Mercedes-Benz teve grande aceitação na rede com mais de 100 unidades compradas pelas revendas Ambev associadas à Confederação. Vocês lembram do pacote da Randon? Pois bem, agora chegou a vez da Rodoforte. O pacote Rodoforte com as condições comerciais para 2012 foi anunciado no fim de maio para a rede de revendas através das Assorreves. Nesta parceria, as revendas encontram carrocerias planas, carrocerias rebaixadas de várias capacidades, implementos para atendimento a S e o semi-reboques de 28 pallets, além de uma série de acessórios como plataformas, carrinhos, sirene de ré, cofre, entre outros itens. A tabela acordo também traz os preços para encurtamento e alongamento de chassis. Pessoal, em 2011, a rede de revendas adquiriu quase 100 implementos da Rodoforte, entre carrocerias baús de 10 pallets e semi-reboques de 28 pallets, consolidando ainda mais esta parceria. Todos os detalhes vocês conferem no site da Confenar, www.confenar.com.br, no ícone Área de Negócios. Já programe sua compra para este ano. O pacote Volkswagen MAN também foi anunciado para toda a rede de revendas. No total, são 13 modelos para esta parceria de 2012 com IPI reduzido. E temos que destacar um diferencial da motorização oferecida pela MAN Volkswagen. Pela exigência legal, sabemos que todos são motores Euro 5, mas a montadora tem duas opções,
uma para os modelos leves, capacidade de 4 pallets, e outra para os pesados, acima de 22 pallets. O sistema adotado é SCR, que exige o Arla 32, ou seja, a conhecida ureia, como componente para minimizar os resíduos poluentes. Já para os modelos médios, a montadora optou pelo sistema de motorização EGR, que dispensa a ureia. Neste caso, os modelos têm a facilidade de encarroçamento, principalmente para o chassi rebaixado. Outro destaque do pacote é o 17190 Euro 5 SVE, concebido especialmente para o segmento de bebidas, pois já vem preparado para chassi rebaixado, suspensão traseira, amortecedor reforçado e cardãs avulsos. O pacote conta também com os modelos 15190 e 24280. Destaques em nossas frotas. Mais informações? Então corre lá no site da Confenar. Conforme falamos em abril, a área de negócios trabalhou e fechou mais uma parceria com o fornecedor de empilhadeiras. Desta vez foi com a Clark. Neste pacote, anunciado agora no início de junho, são disponibilizados 3 modelos de empilhadeiras. A C20SL de 3 toneladas, a C25L e a CQ25L de 2,5 toneladas. Cada uma possui diferentes especificações e a revenda pode contar com os especialistas da Clark para decidir qual a melhor opção para a sua operação. Outros destaques deste pacote de 2012 são a garantia estendida de 2 anos ou 3.000 horas contra o padrão normal de 1 ano ou 2.000 horas e o preço acordo especial para o kit de manutenção preventiva de 3.000 horas para os 3 modelos do pacote. Vocês já sabem, os pedidos devem ser encaminhados através da carta compromisso, combinado? Também neste mês de junho, a área de negócios divulgou a parceria com a Ford Caminhões. Toda a linha Ford Cargo está renovada, contando com diversos itens de conforto e segurança, além de um design inovador. O uso da tecnologia SCR atende às especificações da legislação Euro 5 para tratamento de gases. Neste pacote, vamos dar destaque para os modelos 1719 e 2423, que são os mais recomendados para as operações das revendas. O 1719 é conhecido no mercado por sua robustez e versatilidade. Faz parte da nova linha Cargo e tem um novo motor ISB 4.5 litros. O uso da tecnologia SCR tem maior torque e maior potência, gerando melhor performance e maior economia de combustível. Já o modelo Cargo 2423 vem trucado de fábrica. É ideal para o transporte rodoviário em trechos de média distância. Também robusto e versátil, agora o 2423 conta com as versões cabine simples e cabine leito. É perfeito para quem trabalha na estrada, com motorização ISB 6.7 litros e o uso da tecnologia SCR de tratamento de gases. O Cargo 2423 conta com mais torque e potência numa excelente relação de desempenho e consumo de combustível. Outro destaque do pacote é que os modelos das linhas 17 e 24 aceitam o kit bebida. Neste caso, o revendedor Ambev deve se informar sobre o custo com o seu distribuidor Ford. E para finalizar, temos mais uma grande novidade no segmento de caminhões. Desde 2010, a área de negócios da Confenar trabalha para trazer outra grande marca de caminhões. Em abril, foi anunciado que essa parceria se concretizou e agora em junho foi anunciado o pacote Scania Confenar. As raízes da marca Scania no Brasil são de 1957, com a conhecida Scania Vabis do Brasil. De lá para cá foram inúmeras iniciativas que fizeram dela uma líder no mercado brasileiro de caminhões.
Com o apoio de uma rede de concessionárias estruturada e mais de 100 pontos de atendimento em todo o território nacional, a Scania disponibiliza soluções aos seus clientes que vão desde a escolha do veículo até assistência durante toda a sua vida útil. Tudo para que o transportador tenha foco em suas atividades e obtenha rentabilidade em seus negócios. Em 2011, a Scania lançou o modelo P270, o único caminhão movido 100% a etanol no Brasil. Também apresentou sua nova plataforma mundial de motores, já adaptados para atenderem todas as normas mundiais de emissão de poluentes. No pacote Scania Confenar, a revenda Ambev encontrará 11 modelos disponíveis com preços especiais. Os modelos pesados com potência de 360 a 440 cavalos e os modelos semi-pesados com potência variando de 250 a 310 cavalos. Outro destaque da parceria é o pacote de opcionais com retarder, defletor de ar, cor e OptiCruise, caixa automatizada com preços também especiais para as revendas. Mais detalhes, vocês já sabem, é só acessar o site da Confenar. E é isso aí, pessoal. Hoje vocês puderam ficar por dentro da nova lei de regulamentação da função do motorista, além de conferir todas as novidades da área de negócios. Multipliquem as informações para suas equipes e ótimos negócios. Eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana a todos.